Graciliano Ramos nasceu em Palmeira dos Índios, no sertão de Alagoas, e carregou na pele e na escrita as secas, as tristezas e a resistência daquele Nordeste que observou de perto. Vidas Secas foi publicado em 1938 e firma-se como um dos retratos mais austeros e poéticos da vida sertaneja, onde a aridez do clima se reflete na dureza das relações humanas. O narrador acompanha uma família que não tem nome de cidade nem posse além do próprio corpo desgastado, e por meio de frases enxutas e imagens cruas Graciliano transforma sofrimento em literatura que fere e ilumina ao mesmo tempo. A prosa de Graciliano é econômica como quem conta fogo. Cada palavra acende uma cena de fome, de marcha ou de silêncio. Nesse contexto, o leitor encontra personagens forjados pela necessidade. Fabiano, Sinhá Vitória, os meninos e a cadela baleia, que caminham num mundo onde a esperança é gesto concreto e a dignidade se mede em pequenas resistências. Este bloco inaugura o resumo do livro Vidas Secas e prepara o ouvinte para uma sequência de episódios que revelam a face humana diante do deserto cotidiano. Inscreva-se no canal Livrissimo para não perder resumos na Fabiano e o Sertão. Fabiano aparece como figura simples e resistente. Homem de poucas palavras cujo rosto parece esculpido pelo sol. Ele carrega a dureza do sertão no corpo e na fala, respondendo aos acontecimentos com uma mistura de teimosia e inocência prática. A narrativa segue seus passos como se acompanhasse um animal de carga. Cada gesto é gasto e sobrevivência. Cada decisão pensada para manter a família um dia a mais. O sertão não é apenas cenário, é personagem que impõe ritmo, limite e um tipo de sabedoria rústica. A casa e a família. A casa onde Fabiano e Sinhá Vitória vivem é improvisada e frágil, reflexo imediato das condições do casal. Ali, intimidade e necessidade se entrelaçam, e as discussões surgem como critérios práticos para organizar dias de fome e de trabalho. Os filhos crescem com o corpo marcado pela escassez e a alma acostumada a pequenas satisfações, enquanto a dinâmica familiar alterna cuidado e explosões de cansaço. As cenas domésticas mostram que o laço familiar, mesmo tensionado, é o único porto possível. A cadela baleia. Baleia, a cadela, é retrato vivo de afeto leal. Companheira, guardiã e testemunha dos passos da família, ela sofre e ama sem entender fronteiras humanas. Quando Baleia se cansa ou adoece, a narrativa revela em choque a fragilidade emocional de Fabiano e Sinhá Vitória, que vê na cadela um espelho dos próprios limites. A presença animal intensifica a sensação de que, no sertão, a afetividade se instala em gestos simples e na companhia silenciosa dos que partilham o caminho. Trabalho e esperança, resumo do livro Vidas Secas. O trabalho aparece como esforço constante e incerto. Jornadas em busca de serviço, trabalho braçal que pouco paga e expectativas que quase sempre frustram. Ainda assim, a esperança persiste em pequenos planejamentos, juntar alguma moeda, preparar comida melhor, pensar uma saída. E essa esperança prática é o que mantém a família em movimento. Graciliano descreve com economia como a rotina de trabalho molda olhares, conversas e sonhos contidos, e o leitor percebe que a esperança ali é ato mais que sentimento. O patrão e a violência. Ao cruzar com proprietários e patrões, Fabiano se depara com hierarquias que o humilham e com atitudes que provocam violência velada. O convívio com figuras de autoridade revela limites da dignidade na relação cliente-trabalhador. A narrativa mostra cenas de confronto onde a impotência do sertanejo se embate com regras sociais que justificam esplêndidas desigualdades. Esses episódios ilustram como relações econômicas se traduzem em poder simbólico e afetam a autoestima dos personagens. Fome e desejo. A fome é presença constante, tornando o desejo simples grandes urgências, um prato quente, um pouco de açúcar, o sono mais tranquilo. Graciliano descreve a fome sem melodrama excessivo, com frases que pesam como pedras e deixa no leitor a sensação do corpo reduzido à necessidade. O desejo, quando surge, é rústico e imediato. Sonhar com o que se quer comer no dia seguinte equivale a projetar uma vida menos angustiada. Viagem em busca de água. Resumo do livro Vidas Secas. A marcha em busca de água torna-se um rito. Deslocamentos longos, paisagens de calor e poeira. A expectativa que se acumula a cada passo. As descrições sensoriais transformam a viagem em sequência de imagens. O sol cortante, o chão rachado,
o rumor distante de vegetação, e mostram como a água é símbolo de vida e de esperança imediata. Para Fabiano e sua família, cada jornada é prova de resistência e requinte de paciência diante de um destino incerto. O que se perde e o que se carrega. No caminho, os pertences se reduzem ao essencial e as perdas tornam-se inevitáveis, utensílios, sonhos, um pouco da dignidade. Ao mesmo tempo, carregam memórias, hábitos e a capacidade de recontar histórias que sustentam a identidade. A narrativa evidencia que, no sertão, o que se carrega é feito tanto de peso físico quanto de lembranças que dizem mais sobre quem se é do que sobre o que se possui. A solidão do sertanejo. A solidão que perpassa a vida de Fabiano tem raízes na vastidão do espaço e nas lacunas de interlocução. Mesmo em família, há uma espécie de isolamento que nasce da dificuldade de nomear emoções. Graciliano usa silêncios e pausas para mostrar como as pessoas se endurecem e como o murmúrio interno se torna companhia. A solidão, então, é forjada tanto pela paisagem quanto pelas palavras que não são ditas. As crianças e a transmissão de pobreza. Resumo do livro Vidas Secas. As crianças no livro carregam a pobreza como herança. Corpos menores, rostos acostumados à dureza, brincadeiras simples que substituem brinquedos caros. A transmissão de pobreza aparece não só em bens, mas em modos de ver o mundo, em expectativas reduzidas e em formas de resistência aprendidas cedo. Graciliano empresta às crianças uma observação crua que denuncia a repetição histórica de privações. O medo e as superstições. O medo habita decisões cotidianas e as superstições oferecem explicações e conforto improvisado. Rezas, gestos protetores, conselhos passados de geração a geração. Esses elementos mostram como a fé e as crenças funcionam como mecanismo de enfrentamento, moldando condutas e reduzindo a ansiedade diante do incerto. A narrativa aponta que, no sertão, acreditar é também uma forma de se manter em pé. A tentativa de ser homem. Fabiano busca provar sua masculinidade em atos que frequentemente revelam fragilidade. Orgulho e medo se misturam em decisões impulsivas, às vezes resultando em violência ou em humilhação. Graciliano descreve essa busca como consequência de expectativas sociais que limitam o homem a papéis rígidos, e mostra como a tentativa de corresponder a esses modelos complica ainda mais a vida já difícil do personagem. Sim à vitória e à força silenciosa. Resumo do livro Vidas Secas. Sim à vitória surge como pilar afetivo e prático. Seu cuidado é constante, sua resistência silenciosa e sua sensibilidade pequena, porém essencial. Onde Fabiano age por impulso, ela organiza o cotidiano com atenções mínimas que mantêm a família unida. A narrativa concede a ela uma dignidade que não precisa de voz alta para ser compreendida. Seu trabalho emocional é o tecido que segura o resto. A cadela doente e o limite do afeto. Quando Baleia adoece, a família enfrenta a dor de perceber limites naquilo que podem proteger. O sofrimento animal expõe a vulnerabilidade afetiva de cada personagem. As reações variam entre pragmatismo e desespero, e a narrativa faz do cuidado um ponto de encontro entre humanidade e impotência. Esse episódio revela que o afeto, no sertão, encontra barreiras que nem sempre se vencem. O destino da família. Decisões sobre partida, permanência e alternativas para sobreviver ganham forma diante das novas condições. As escolhas do casal não são apenas pessoais, mas também escolhas que definem o futuro dos filhos. Graciliano mostra essas deliberações com frieza lírica, evidenciando o caráter coletivo das decisões em contextos extremos. O destino da família é uma costura feita entre medo e coragem. O trabalho impossível. Resumo do livro Vidas Secas. O trabalho que se apresenta é frequentemente impossível. Terras improdutivas, empregos escassos e promessas que se desfazem com a primeira chuva adversa. Mesmo assim, a perseverança insiste. Cada tentativa de ganhar a vida revela o abismo entre esforço e recompensa. Essas cenas mostram a injustiça estrutural que torna o esforço humano insuficiente diante de sistemas e condições naturais adversas. A cidade e o curto contato urbano. Quando a família alcança a cidade, ela encontra outro tipo de desamparo, oportunidades limitadas, indiferença e choque cultural. O contraste entre a aridez do sertão e a frieza das pequenas cidades expõe que nem sempre migrar significa melhoria. Às vezes muda apenas a forma do sofrimento.
A narrativa acompanha esses encontros com olhar crítico, destacando que a cidade traz novas demandas e pouca resposta. Retorno e desalento. Resumo do livro Vidas Secas. O retorno ao sertão depois das tentativas frustradas carrega desalento e resignação. Os passos voltam mais pesados, as expectativas se reduzem e a paciência se torna o recurso mais necessário. Graciliano descreve essa volta com melancolia contida, mostrando que o ciclo de esperança e frustração tende a repetir-se até que o corpo ou a sorte interrompam a marcha. Natureza indiferente e imagens poéticas. A natureza, com suas cores secas e seu silêncio, é retratada com imagens poéticas que lembram tanto brutalidade quanto beleza austera. Os elementos naturais não têm intenção de ferir, mas impõem limites que moldam as vidas. As descrições sensoriais fazem do sertão um espaço estético e moral, onde cada paisagem carrega história e cada detalhe agradece ou castiga. A morte como horizonte. Resumo do livro Vidas Secas. A presença da morte paira como horizonte constante, perda de animais, enfermidades e ameaça de um fim que pode chegar sem aviso. Graciliano não dramatiza a morte, mas a integra ao cotidiano como possibilidade real, que ensina urgência e priorização. Esse cuidado com a finitude confere às decisões dos personagens um peso que o leitor percebe como inevitável e humano. O legado de silêncio. O que fica após as partidas é um legado de silêncio. Rotinas desfeitas, lembranças sussurradas e a persistência da paisagem que não muda por causa dos homens. As marcas deixadas na terra e nas pessoas funcionam como testemunhos sem glória, e Graciliano registra esses rastros com economia afetiva, deixando claro que a história do sertão é uma história de resistência cotidiana mais do que de grandes feitos. O epílogo confirma que Vidas Secas é relato de sobrevivência e de ternura escondida entre gestos mínimos. Nada mais emocionante do que ler o livro completo em mãos e sentir a aridez e a compaixão que Graciliano imprime em cada frase. Se este resumo tocou você, deixe um comentário dizendo qual cena ficou com você e considere adquirir sua edição preferida para vivenciar a obra integralmente. Frase de impacto final conectada à mensagem central do livro. No chão rachado do sertão, a vida persiste porque alguns gestos pequenos recusam a resignação e mantêm acesa a chama da humanidade.